Você vai ver agora no Jornal da Assembleia. Deputado Paulo Dantas denuncia crime contra o patrimônio público em Major Izidoro. Líder do governo questiona aumento em valores dos planos de saúde e coparticipação. E veja também, deputado Cabo Bebeto cobra isonomia de tratamento do governo para manifestações públicas em Alagoas. O Jornal da Assembleia está começando. Olá! O líder do governo cobrou da sociedade e dos poderes públicos vigilância sobre os aumentos de valores cobrados pelos planos de saúde em Alagoas na modalidade coparticipação. Ainda na sessão desta terça-feira, o deputado Paulo Dantas foi à tribuna para denunciar um crime contra o patrimônio público no município de Major Izidoro. Confira. Em sessão presidida pelo vice-presidente deputado Galba Novaes, o líder do governo na casa alertou da tribuna para os constantes aumentos nos valores cobrados pelos planos de coparticipação em saúde. Para Silvio Camilo, é preciso que sociedade e poderes públicos estejam vigilantes sobre o assunto. Cada vez mais, o CAP Saúde e o GEAP têm elevado o valor das suas mensalidades. E isso tem, por demais, complicado junto aos servidores, principalmente os aposentados da Fundação Nacional de Saúde, a cumprir com o adimplemento das mensalidades. Então, são aumentos abusivos, são coparticipações criadas depois da contratação e a ANS também exige apoio financeiro para cumprir algumas metas e tudo termina o servidor tendo que contribuir. Então, muitos servidores já estão a quase 30% dos seus vencimentos só para pagar o plano de saúde deles e dos seus dependentes. Como combater isso, deputado? Olha, nós temos que sentar, fazer audiência pública. Durante essa audiência pública, se combata junto aos órgãos de fiscalização para saber se esses valores que estão sendo cobrados são direitos ou não. Na nossa opinião, eles são abusivos, mas o desenrolar justamente dessa manifestação que está sendo feita hoje no plenário é que vão concluir isso. A sessão desta terça-feira trouxe também uma grave denúncia de depredação do patrimônio público. O deputado Paulo Dantas relatou o caso em que um trator entregue no sábado a uma associação de agricultores familiares em Major Izidoro foi tocado fogo poucas horas depois. Quando foi por volta de meia-noite, 1h da manhã, me chega a notícia, eu já estava lá na minha fazenda, no município de Batalha, me chega a notícia, um vídeo, que o trator foi queimado. E eu nunca vi isso em toda a minha vida. Eu nunca vi um ato de tamanha violência, brutalidade, irresponsabilidade e falta de compromisso com as pessoas daquela associação e com as pessoas do município de Major Izidoro. Nós recebemos a notícia do presidente da associação e de lideranças políticas lá do município. Aguardamos, como já era madrugada, 1h da manhã, aguardamos o amanhecer do dia e aí tomamos as providências para que fosse feito de imediato o boletim de ocorrência. Entramos em contato com os advogados. Falei também com o delegado-geral da Polícia Civil, o doutor Paulo Cerqueira. Falei com o secretário de Segurança, o coronel Lima Júnior. Inclusive, tem uma reunião agendada para agora, às 11 horas, com o coronel Lima Júnior, porque nós não podemos admitir coisas desse tipo de maneira nenhuma. O líder do PROS na casa também cobrou a apuração rígida do crime. Um ato de vandalismo, um ato sem precedentes na história política do município de Major Izidoro, mas eu queria dizer mais, deputado Paulo Dantas. Isso não é apenas um ato de irresponsabilidade, não é apenas um ato de vandalismo, não é apenas um ato de violência, porque nem toda violência, nem toda covardia é um ato criminoso, nem todos esses atos
de violência e covardia, de irresponsabilidade, são atos criminosos. Mas esse, deputado Paulo Dantas, é um ato, acima de tudo, criminoso. E a sessão plenária desta terça-feira contou como uma das 10 obrigatórias para recebimento de emendas ao projeto de lei orçamentária anual para 2021. A sessão também aprovou projetos em primeiro turno. Ainda na sessão, o deputado Cabo Bebeto acusou o governo de imparcialidade no tratamento às manifestações de trabalhadores ocorridas recentemente. O deputado Cabo Bebeto classificou nesta terça-feira como ideológica a postura do governo do estado em relação a 2 manifestações ocorridas nos últimos dias. Na última sexta, ele enviou o BOP lá para acabar com a situação, né? BOP, quando age, a gente chama a técnica de CDC, Controle de Distúrbio Civil, e quando ele é acionado, ele vai para resolver. Esses trabalhadores estão, deputado Galba Novaes, há meses sem a sua rescisão, sem salário. Foram demitidos de uma empresa que é concessionária pública e não são indenizados. Já houve várias audiências na Justiça do Trabalho, a empresa sequer manda um responsável. Eu clamo aqui ao Ministério Público do Trabalho também que veja isso com atenção. São pais e mães de família que estão passando necessidade e não sabem mais o que fazer. E a única solução, muitas vezes, é protestar para chamar a atenção. Quando, mês passado, a gente viu pelo menos uns 5 atos de familiares de presos, o governador, pelo contrário, se solidarizou com aquela situação. Há quem diga que por ele participaria, ele queria estar lá. Vejam a diferença do tratamento. Já com os trabalhadores, linha, pau e bomba. Esse é o governo do estado de Alagoas. Na ordem do dia, Cabo Bebeto ainda pediu adiamento a 2 matérias do governo, ambas em relação à doação de bens públicos para empresas adeptas ao Programa de Desenvolvimento Integrado, PRODESIM. O parlamentar também condenou a poluição nas lagoas do estado. Na última sexta-feira também houve mais um episódio de mortandade de peixe. Dessa vez agora na Barra de Santo Antônio. Pelo jeito, Alagoas não está nem aí para o meio ambiente. Eu fiz uma emenda positiva no valor de R$500 mil para que um grupo de pesquisadores de Alfal monitorasse o complexo lagunar, da Ubanguaba, que é importantíssimo, porque ano passado ocorreu mortandade, ano retrasado ocorreu mortandade, e o estado continua inerte com essa questão. Agora a Barra de Santo Antônio, certamente haverão outros eventos desse aí. Nós temos a ferramenta, temos técnicos para isso, e o governo do estado nem resolve, nem deixa outro resolver, porque ele não quer fazer, eu fiz a emenda. Por que não? Vai ficar pagando agora os moradores ribeirinhos, vai ficar pagando o meio ambiente, porque o estado é omisso com relação a isso aí. Então, mais uma vez eu venho, já falei há pouco tempo disso e repito, é preciso agir, é preciso se preocupar com esse complexo, que é importante para o nosso ecossistema, para o nosso turismo, para a nossa economia, e repito, o estado de Alagoas não resolve nem deixa ninguém resolver. A sessão também contou com a aprovação em primeiro turno do projeto que institui a política de prevenção ao câncer bucal, de autoria da deputada Jó Pereira. E, em definitivo, os deputados foram favoráveis à indicação para a reabertura das feiras de animais. A sessão também contou como uma das 10 obrigatórias para recebimento de emendas ao projeto de lei de orçamento anual 2021. Bem, encerramos aqui esta edição do Jornal da Assembleia. Obrigada a você pela audiência e até amanhã.